Da nossa série de vídeos sobre os pensadores modernos, no episódio de hoje, traremos a corrente filosófica do racionalismo com o pensador Christian Wolff. O racionalismo surge na Idade Moderna, marcado pelas grandes transformações, as quais levaram o homem a questionar o conhecimento verdadeiro da realidade e como ele era adquirido. Saber de onde vinha esse conhecimento sempre foi um questionamento filosófico, e que assim levou no aparecimento de pelo menos duas correntes filosóficas. Uma, o racionalismo, que do latim ratio significa razão, e a outra, empirismo, que do grego empiria significa experiência. Segundo o racionalismo, o homem tem ideias inatas, aquelas de conhecimento universal, que surge diretamente da razão e não de experiências. O racionalismo afirma que o conhecimento se encontra no indivíduo desde seu nascimento e que não segue as percepções sensoriais. Ou seja, somente o pensamento por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta. Um dos precursores do racionalismo é o grande filósofo e matemático Christian Freiherr von Wolff. Ele nasceu em 24 de janeiro de 1679 em Breslau e faleceu em 9 de abril de 1754. Wolff escreveu numerosos trabalhos em filosofia, teologia, psicologia, botânica e física. Sua série de escritos cobriu muitos assuntos e expôs a teoria de Leibniz na forma popular, uma vez que Wolff foi aluno dele. Wolff aplicou o pensamento do iluminismo anglo-francês de Leibniz e René Descartes no desenvolvimento de seu próprio sistema filosófico, a filosofia wolffiana. Racionalismo e a metodologia matemática formaram a grande essência desse sistema. Princípio da contradição. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Assim, é impossível existir algo que carregue em si uma ideia contraditória. Por exemplo, é impossível existir uma madeira de ferro. Madeira de ferro. Discurso preliminar sobre a filosofia em geral e metafísica alemã. Ambas obras abordam teses semelhantes no que se refere à psicologia no sistema de Wolff. Como todas as outras ciências, podia ser abordada de duas maneiras, empiricamente e racionalmente. A primeira dava origem a um conhecimento a posteriori dos seres e das coisas. A segunda, a um conhecimento a priori de sua essência, de sua razão e possibilidade. O objetivo de Wolff era unificar a razão e a experiência. Por isso, foi criada uma parte da filosofia chamada de psicologia empírica, na qual a experiência estabelece os princípios a partir dos quais a razão pode ser dada para as coisas que podem ocorrer através da alma humana. Racionalista de acesso ao conhecimento consiste basicamente em respeitar a lógica dedutiva. Segundo a lógica dedutiva, a verdade é alcançada a partir de uma argumentação formal, que parte de algumas premissas que se consideram auto-evidentes, ou seja, que elas por si só se bastam. O conhecimento, assim, emerge de um movimento do geral para o particular. Já a vertente racionalista de acesso ao conhecimento prioriza a lógica indutiva, que diz que o conhecimento só pode ser adquirido a partir da realidade em que se nos apresentam os sentidos. Assim, o movimento que se forma é do particular para o geral. Outro argumento de Wolff é sobre a psicologia empírica e racional e sua interligação. Bom, ele dizia que a ciência da psicologia podia ser abordada de duas formas. A primeira, empiricamente, e a segunda, racionalmente. Bom, a abordagem empírica, ela daria origem a um conhecimento chamado de a posteriori, que seria um conhecimento que se baseia na experiência. Como, por exemplo, como a gente consegue descobrir os efeitos da lactose em um indivíduo intolerante? Bom, a gente precisa que esse indivíduo ingira lactose para a gente saber esses efeitos, ou seja, um conhecimento que se baseia na experiência. Já a abordagem racional daria origem ao conhecimento chamado de a priori, aquele que independe das experiências do corpo. Mas qual seria a interligação entre essas duas coisas? Bom, Wolff dizia que o nosso corpo ele age de forma empírica
e nossa alma de forma racional. Por isso ele elaborou a teoria da sintonia da alma com o corpo, em que ele dizia que as mudanças que acontecem no nosso exterior, elas simultaneamente vão acontecer mudanças na nossa alma. Como, por exemplo, a gente consegue bater em algum lugar, a gente vai conseguir o quê? Sentir dores? Simultaneamente, a gente vai conseguir sentir sensações desagradáveis da nossa alma. Então, o corpo e a alma estão interligados. Isso, então, seria a teoria da sintonia da alma com o corpo. É claro que o mesmo vai acontecer quando o nosso corpo estiver bem, estiver saudável, estiver tudo certo. A nossa alma também estará saudável, estará bem e estará alegre. Wolff acredita que existem 2 níveis de conhecimento. O comum, ou vulgar, ou ainda às vezes chamado por ele de a forma natural de se pensar, e o científico. E que o conhecimento científico é ainda dividido em 3 partes: o saber histórico, o saber filosófico e o saber matemático. Para Wolff, tanto conhecimento científico quanto conhecimento vulgar são fundamentados na convicção que o homem cria a partir da certeza em suas crenças. Ou seja, para Wolff, crença mais certeza igual a conhecimento. Outro argumento de Wolff é sintetizado pela frase: uma coisa é conhecer o fato, outra coisa é perceber a razão do fato, e ainda outra é determinar a quantidade de coisas. Este argumento divide o cérebro humano em 2 faculdades básicas. A primeira faculdade é a faculdade da imaginação e dos sentidos, e a outra faculdade é a faculdade da compreensão e da razão. Para Wolff, através da faculdade da imaginação, adquirimos o conhecimento histórico, que é baseado nos nossos sentidos e de forma empírica, ou seja, adquirimos através da experiência. Enquanto que a faculdade da compreensão, adquirimos o conhecimento filosófico, que é aquele conhecimento baseado nas razões das coisas. E, em contrapartida, temos o conhecimento matemático, que está entre o conhecimento histórico e o conhecimento filosófico, uma vez que este conhecimento é adquirido por ambas faculdades. Ou seja, para Wolff, adquirimos o conhecimento matemático ora pela faculdade dos sentidos, ora pela faculdade das razões. Wolff diz ainda sobre o princípio da razão suficiente. Já que o assunto da filosofia diz respeito ao domínio de todas as coisas possíveis, Wolff acredita que a tarefa do filósofo fornecer a maneira e a razão da possibilidade de cada coisa. Ou seja, tudo tem uma explicação para existir, pois nada existe sem uma razão suficiente para que exista ou não. Dando um exemplo de tudo isso, a gente tem o sapo. O sapo tem a língua grande, pois a razão suficiente para que exista a língua grande do sapo é para controlar a população de insetos. E esse foi mais um vídeo da nossa série sobre pensadores modernos. Esperamos que vocês tenham compreendido o Wolff conosco. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. E a gente volta na semana que vem, só que agora com os vídeos dos pensadores empiristas. Então, se liga no nosso canal. Galera filosófica.